qual é a diferença entre impugnação ao edital, pedido de esclarecimento e recurso administrativo. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho desde 1999 com licitações e ensino você a dominar as licitações com total segurança e ter resultados significativos trabalhando como analista master de licitações, seja representando a sua própria empresa como empresário, seja como analista consultor ou ainda, inclusive, como analista que atua em uma empresa no regime CLT. Então eu já vou pedir para você que está chegando aqui agora, curte esse vídeo, porque assim eu consigo produzir mais conteúdos como esse, que eu sei que você gostou desse conteúdo, e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque essa é a única forma de você ter informações sempre atualizadas que eu disponibilizo aqui em primeira mão no canal. E pessoal, uma dúvida muito comum de quem está começando na área, ou até às vezes de quem já atua, e eu vejo frequentemente as pessoas trocarem os termos, chamando recurso de impugnação, chamando impugnação de recurso. Então é importante você entender a diferença, porque isso não se trata apenas de uma diferença de nomenclatura, é muito mais que isso. São peças que não se confundem. Cada uma tem um momento certo para ser utilizada e cada uma tem uma função para ser utilizada. Então, a partir de agora, nesse vídeo, você vai aprender para que serve cada uma delas e como você vai chamar cada uma delas para que você nunca mais utilize o termo de uma forma equivocada, porque não vai pegar bem para você, né? E para que você também não se confunda, porque se você protocola ali no órgão, encaminha para o órgão a peça com a nomenclatura errada, corre até o risco da sua peça sequer ser avaliada. Antes da gente começar, eu quero deixar claro que não precisa de advogado para produzir impugnações, esclarecimentos ou recursos. Quem produz essas peças é a pessoa que tem expertise em licitações, ou seja, no caso aqui, no meu caso, no caso dos meus alunos, os meus alunos que são analistas de licitações que estão dentro do meu método de formação em analista master de licitação, aprendem como produzir as suas próprias impugnações, os seus pedidos de esclarecimentos, os seus recursos, apesar de ter modelos dentro da formação em analista master para isso, né? Sempre o aluno ele é preparado para que ele seja um profissional completo. De nada adianta o profissional que vai atuar com licitações não saber, sentir dificuldade, sentir limitações e não saber como produzir esses instrumentos, porque são peças-chaves, inclusive para você ganhar licitações, tá? Inclusive são peças que são utilizadas como estratégias para a gente eliminar os nossos concorrentes que cometeram erros. E, por exemplo, o recurso administrativo é uma das únicas formas que a gente tem para levar ao conhecimento do órgão erros dos nossos concorrentes, para que eles sejam eliminados da licitação, tudo de forma legal, honesta, sem passar a perna em ninguém, tá? Então não precisa ser advogado, mas você precisa buscar uma metodologia que te capacite para produzir esses instrumentos, tá? Então, sem dúvida nenhuma, uma metodologia que é capaz de fazer com que o aluno consiga produzir esses instrumentos é a preparação que eu chamo das 3 rotas, que é preparar o aluno com a rota do analista, a rota do comprador e a rota da legislação traduzida. Uma vez que você tem acesso a esse conhecimento, que, por exemplo, é o que a gente usa dentro da formação em analista master de licitações, você conseguirá produzir esses mecanismos e que vão te auxiliar na sua atuação, inclusive para ganhar licitações. Então, eu vou compartilhar aqui só o dispositivo legal para você entender do que a gente está falando. Esses artigos aqui, eles são, tá, da lei, vou até colocar aqui, ó, da lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações, tá? E o primeiro dispositivo, ele vai falar da impugnação e do pedido de esclarecimento. Primeiro, o que é a impugnação ou pedido de esclarecimento? Essa é uma peça que a gente vai utilizar antes da data marcada para a licitação. Então, vamos supor que a licitação está marcada para sexta-feira. Eu tenho até 3 dias úteis antes da data marcada da licitação para impugnar esse edital ou pedir um esclarecimento. Então, veja bem, qual que é o objetivo da impugnação ou esclarecimento? A impugnação. Depois que você aprende a rota do comprador, você tem total
habilidade, né? Então, por exemplo, meus alunos que estão dentro da formação em analista master de licitação, eles são preparados com a rota do comprador. Depois que eles passam por essas aulas, eles têm total habilidade, total competência de analisar um edital e verificar se o edital tem algum equívoco, se o edital está equivocado, se tem alguma irregularidade, se está sendo exigido uma coisa que não poderia exigir, houve um erro naquele edital, a gente tem que impugnar o edital. Então, ao invés de eu simplesmente desistir de participar daquela licitação, ou pior, como os aventureiros fazem por aí, participam sem ter aquele documento, sem conseguir atender aquela exigência, mas eles nem sabem que a exigência está errada. E aí eles são eliminados da licitação, tá? Então, quem é analista master, quem tem o conhecimento do analista master, passou pela rota do comprador, vai identificar, por exemplo, que tem um erro no edital. Opa, o edital está pedindo um documento que não pode ser solicitado, um documento que não está no rol da legislação, um documento que é proibido. Então, ao invés de simplesmente eu desistir daquela licitação por falta de conhecimento, a gente vai fazer uma impugnação ao edital. Então, veja, a impugnação ela tem que ser feita antes da data marcada para abrir a licitação. É antes da sessão da abertura da licitação. Porque aí o órgão vai ter a oportunidade de corrigir aquele erro. E o órgão, verificando o erro, corrigindo aquele erro, esse edital ele vai ser republicado e vai ser reaberto, inclusive, o prazo de publicidade daquela licitação, que aí vai depender, né, do objeto, da licitação, tem um prazo de publicidade, que é o prazo entre a publicação do edital e a data marcada para realizar a licitação. Então, através da impugnação do edital, eu consigo trazer para o órgão, conhecimento do órgão, que existem pontos errados. Então, a impugnação tem como objetivo indicar equívocos, ilegalidades e irregularidades do edital e deve necessariamente ser feita antes da data da licitação. O alvo é o edital, então não usem nunca mais a palavra eu vou impugnar meu concorrente, isso não existe. O que é impugnado é o edital, erros, equívocos no instrumento convocatório, no edital, tá? E da mesma forma, o pedido de esclarecimento também é sobre o edital, só que a diferença é que o pedido de esclarecimento, ele não é uma peça que a gente leva para o órgão falando que tem alguma coisa errada. Na verdade, é uma dúvida. Vamos supor que não ficou bem esclarecido qual que vai ser o desempenho daquele produto, qual que vai ser a qualidade, qual que é o motor do carro. Ficou ali alguma dúvida pairando no ar. Ah, será que o órgão vai utilizar SICAF? Será que o órgão não vai utilizar SICAF? Ficou alguma dúvida, alguma omissão, algum ponto de dúvida. E aí, então a gente pode utilizar um pedido de esclarecimento também sobre o edital, ou seja, pedido de esclarecimento para que o órgão sane formalmente uma dúvida. Sanando formalmente essa dúvida, eu tenho um documento oficial, né, em resposta ali do órgão, sanando a minha pergunta. E eu vou poder utilizar, né, essa resposta do órgão, ela vai servir tanto para o licitante que fez a impugnação ou o pedido de esclarecimento, quanto para todos os outros, e vão vincular a própria administração à sua resposta, tá? Então, enquanto o pedido de esclarecimento são para dúvidas, omissões, a impugnação é para irregularidades, ilegalidades que tem no edital. Só que o ponto importante é que tanto a impugnação quanto o pedido de esclarecimento é sobre o edital. Então, ele precisa necessariamente ser efetuado antes da data da licitação. Qual é o prazo, Flávio? O artigo 164 traz que o prazo é de até 3 dias úteis antes da data marcada, tá? E o órgão público ele vai ter ali 3 dias úteis para fazer a resposta, sendo que a resposta obrigatoriamente tem que ser concedida, né? Se eu deixei para entregar, né, protocolar ali a minha impugnação no terceiro dia útil antes, aí o órgão ele vai ter que responder até o último dia anterior à data da abertura do certame. Para quê? Para você ter tempo de verificar se você vai participar, dependendo do que o órgão falou, se você vai participar, se você não vai. Né? Imagina que é uma dúvida a respeito de um requisito do produto. E aí, de repente, o órgão responde o pedido de esclarecimento, e aí você fala, né, você que é empresário, verifica, não, mas esse produto realmente eu não posso entregar, né, ou o seu cliente, esse produto realmente eu não tenho. Então, a gente decide por não participar, dependendo do caso, tá? E quando for erros, o edital, ele é republicado, corrigido, e aí é marcada uma nova data para realizar aquela licitação, e você se programa para participar da nova data.
tá? Então, qualquer pessoa pode impugnar o edital, não precisa ser licitante, não precisa ser empresa, pode ser qualquer pessoa. Eu posso chegar aqui, ó, como cidadã, posso colocar, né, minha avó pode impugnar o edital, não tem problema nenhum, tá bom? Agora, qual que é a diferença do recurso administrativo? O recurso administrativo, ele vai ocorrer durante a licitação, tá? Então, existem vários casos de recursos administrativos. Eu vou me ater, nesse momento, somente a 2, que é o recurso administrativo contra o julgamento das propostas ou dos documentos de habilitação, tá? Então, eu vou me ater a esses 2 casos, tá? Julgamento de proposta e julgamento de habilitação. Como é que funciona, então, o recurso administrativo? Depois que a licitação já começou, a licitação já está acontecendo, o agente de contratação, o pregoeiro, ele vai passar pelas etapas. Então, por exemplo, vai primeiro julgar as propostas, aí tem a manifestação recursal da fase de propostas, depois ele vai para a fase de habilitação e tem a manifestação recursal da fase de habilitação. Ou seja, o recurso, ele serve para, se você não concordar com algum ato do julgamento da sessão, você viu algum erro, algum equívoco, vamos supor que o pregoeiro ou agente de contratação, ele classifica uma empresa que tem uma proposta que não atende o edital, ou ele desclassifica a sua empresa, sendo que a sua empresa atende totalmente o edital, ou ele inabilita a sua empresa, sendo que toda a sua documentação está certa, ou ele habilita a empresa de um concorrente, sendo que aquele concorrente deixou de atender alguns requisitos em relação à parte documental. Então, são erros que o pregoeiro ou agente de contratação, eles podem cometer no meio do caminho, enquanto ele julga os licitantes, e que você, verificando esses erros, você pode recorrer. Então, o recurso administrativo, ele serve sim como um equipamento para aquele analista master que realmente tem o conhecimento de um analista master, sabe identificar erros na formulação de propostas e documentos dos licitantes, erros no julgamento da licitação. Ele vai se valer do recurso administrativo para impedir que erros cometidos pelo órgão possam prejudicar a empresa que ele está representando naquela licitação, seja a sua própria empresa, seja empresas dos seus clientes, tá? Então, você pode recorrer contra a sua desclassificação de propostas ou contra a sua inabilitação de documento. Você pode recorrer contra a classificação de propostas dos seus concorrentes ou contra a habilitação do documento dos seus concorrentes, tá? Então, o recurso administrativo, ele é durante a licitação, e aí sim você pode falar que você está recorrendo contra algum dos seus concorrentes ali, né, que estão participando daquela licitação, ou contra alguma decisão errônea, equivocada do agente do pregoeiro, tá? Agora, o recurso administrativo não é qualquer pessoa que pode simplesmente entrar. É somente quem participou da licitação e for interessado naquela decisão. Quer dizer, eu não posso recorrer contra a minha habilitação, eu posso recorrer contra a minha inabilitação, algo que de alguma forma está me prejudicando. Como, por exemplo, simplesmente ir lá e classificar uma empresa que não atende o edital. Isso também está me prejudicando. Então, se eu estou participando daquela licitação, eu posso utilizar o recurso administrativo ao meu favor. Então, o importante é que, para que você possa elaborar bons recursos administrativos, boas impugnações, é que você tenha acesso a uma metodologia que prepare você. E a grande chave para você aprender a fazer recursos e impugnações não é a rota do analista, não é você simplesmente ir lá e aprender a colocar a proposta no portal, é a rota do comprador. Então, a rota do comprador, ela é um conhecimento essencial que faz a diferença. Os alunos que produzem boas impugnações, bons recursos e começam a ganhar significativamente licitações, mesmo não estando em primeiro lugar, mesmo não dependendo do preço, são alunos que aprenderam essa rota do comprador, porque eles sabem exatamente o que o órgão pode fazer, o que o órgão não pode fazer, o que o edital pode exigir, o que o edital não pode exigir, e utilizam esse conhecimento a seu favor. Tudo dentro da legalidade, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um grande abraço para você.